Oi, gente! No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês como eu usei a lei do desapego para mudar minha realidade e conseguir prosperar. Bem, você já percebeu quanto mais a gente tenta se agarrar a alguma coisa, menos as coisas fluem? E isso é o que acontecia comigo. E hoje eu quero te contar como essa lei do desapego, a lei do distanciamento, se tornou o divisor de águas da minha jornada, na minha vida, e como você pode aplicar ela na sua jornada também, na sua vida, se você deseja destravar a sua prosperidade ou prosperar ainda mais. Então, para a gente já começar, teve um momento que, eu não sei você, mas eu estava fazendo tudo, né? Eu estava trabalhando com um propósito, eu estava estudando, eu estava cuidando da minha energia, mas mesmo assim as coisas não estavam andando da forma como eu gostaria. E eu até pensei, cara, o que eu estou fazendo de errado, né? Estou fazendo tudo e nada está acontecendo da forma como eu desejo. E era exatamente, justamente era o medo de soltar o controle. Então, eu estava com medo de soltar, né? Eu queria ter o controle de tudo, porque eu estava vivendo um momento aqui na minha jornada, aqui em Londres, que estava demandando muito de mim e eu estava com medo, eu estava insegura, eu estava com muito medo, eu queria ter controle, queria saber tudo o que ia acontecer, eu queria ter perspectivas de formas diferentes de como as coisas poderiam funcionar. E aí, eu quero que você pense na sua jornada, se você também tem esse medo, se você está passando por isso. E aí, só para entender, eu trouxe o meu livro aqui, que é um livro de cabeceira para mim, para entender ainda mais de forma prática, eu quero te trazer, tá? Segundo a lei universal, né, a lei do desapego, o que que ela diz? Segundo esta lei, para se conseguir qualquer coisa na natureza, qualquer coisa que a gente deseja, é preciso desistir do apego a ela. Exatamente, ó, para que a gente consiga algo, a gente primeiro precisa desistir de querer ter o controle sobre os resultados, seria o como vai acontecer. Isso não significa desistir da sua intenção de criar aquele desejo. Lembra? Eu preciso ter claro o que eu quero, eu preciso sentir aquilo, né? Tem que ter significado para você, tem que ter emoção. Ou seja, você não desiste da intenção, você não desiste do seu sonho, você não desiste do seu desejo, você apenas abandona o apego aos resultados. Então, eu quis ler aqui para compartilhar com vocês que foi exatamente esse processo que eu fiz para transformar essa parte dessa minha jornada. Então, quando eu comecei a parar de ter o controle, lembra? Porque eu estava com medo, eu estava querendo controlar porque eu estava com medo, porque eu não estava tendo previsibilidade de como as coisas iam acontecer para mim. E aí, quanto mais eu fui me aprofundando na lei do desapego, na lei do distanciamento, eu fui percebendo que eu não precisava parar de focar na minha intenção, no meu desejo, né? Só que eu tinha que parar de focar no como as coisas iam se desenrolar para mim naquele contexto que estava ocorrendo, né? Então, aqui é onde as pessoas mais se apegam, é os resultados, né? As nossas velhas versões de si. Então, toda vez que a gente se apega a ter um resultado novo na nossa jornada, olhando só para como nós já fazemos, como nós já fizemos, né? Que é olhar a nossa versão antiga, é onde a gente não consegue materializar, né? Em você com a espiritualidade, fazendo a criação da realidade que você deseja. Eu vou ser mais clara. A gente entra nesse paradoxo. Soltar não é perder, soltar é confiar. Então, quando a gente entende que soltar é confiar, por quê? Eu faço a minha parte e o universo vai fazer a parte dele. Por quê? Porque o universo sempre está criando algo para nosso crescimento, para nosso benefício, para nossa expansão, para nossa prosperidade. Lembra, a gente veio aqui para prosperar, a gente veio aqui para viver em abundância.
Só que a gente cria tanto problema para gente que a gente começa a entrar na escassez, na estagnação, na paralisação da vida. E aí, quando a gente começa a entender isso, que eu posso usar a lei do desapego a meu favor, desde que eu entenda esses passos que tem que ser ocorrido. Então, eu não vou parar de querer o meu sonho, eu não vou parar de intencionar o meu desejo, ao contrário, eu vou continuar alimentando aquela vontade, mas eu vou desapegar da forma, do como aquilo vai ser materializado na minha vida. E aí, lembra, uma das coisas que faz muito as pessoas não criarem o que elas querem para elas é porque, primeiro, elas não entendem a lei do desapego, a lei do distanciamento, e ela é uma das leis fundamentais que entra em comunhão com a lei da atração, que é a lei do semelhante. O semelhante atrai o semelhante. Então, se você não entender a lei do distanciamento, a lei do desapego de fato, com propriedade, percebendo, usando na sua vida e sentindo ela atuando, é difícil você conseguir materializar o que você deseja. Por quê? Porque tudo aquilo que a gente vai criar, a gente tem que criar com a nossa nova versão, com um olhar novo, com um sentir novo, com uma vontade nova e não com a nossa versão antiga. Por quê? A nossa versão antiga está cheia de medos, cheia de rótulos, cheia de crenças. Então é muito difícil. E aí, eu trouxe aqui também para deixar, para compartilhar com você também, que é muito importante. É, o arquétipo que representa essa força para mim, né, que é o desapego, é meu arquétipo regente até, ele ensina que o soltar, eu permito que o novo chegue. E ele me ensinou muito, que é através dessa carta do tarô, que é a carta do julgamento. A carta do julgamento é exatamente essa lei do desapego. Quanto mais eu comecei a estudar o tarô, né? Hoje eu estudo tarô, eu estou estudante de tarô também, e eu aplico também nas minhas consultas, nos meus clientes. E é muito legal porque o tarô, ele trabalha o nosso autoconhecimento, né? Ele trabalha a nossa forma mais inconsciente. Então, quanto mais eu fui entendendo que a carta do julgamento, ela traz essa realidade de que quanto mais a gente se desapega dos resultados, daquilo que já foi importante para a gente, daquilo que já foi criado, mais eu estou abrindo espaço para o novo. E a carta do julgamento, você pode ver que é um anjo, né, que está aqui, ó. Ela simboliza exatamente essa conexão que a gente tem entre nós e o mundo espiritual. Essa conexão que a gente tem de alinhamento entre as nossas ações. Lembra, eu faço a minha parte e o universo vai fazer a dele, porque o universo nunca falha, ele nunca deixa de agir, ele nunca deixa de fazer. Somos nós que, de alguma forma, paralisamos na jornada por N situações, eu compartilhei um pouquinho aqui em cima, e aí a gente deixa de caminhar na direção que faz a gente se mover na vida, de criar o nosso sonho, criar o nosso desejo. Só que eu vou compartilhar com você agora 3 passos práticos para você aplicar, que vai te ajudar você também identificar isso na sua jornada, tá? Então são 3 passos práticos. O primeiro passo é você identificar o que está gerando esse apego em você. Lembra? Eu fui me mapeando para identificar o que estava me gerando um apego, e era o medo de soltar. Eu queria ter controle para saber o que ia acontecer comigo, porque eu estava vivendo uma situação muito caótica, muito densa, muito complicada para mim naquele momento. Então, você precisa identificar qual que é o apego. É o apego ao controle? Lembra, o meu era o controle, eu queria ter controle. É o apego ao medo? O que você quer controlar? É isso que você tem que perguntar para você, anota aí na sua agenda, no bloco de notas. Então, é apego ao controle? É apego ao medo? É o apego à aprovação de alguém? Tem alguma coisa que está travando você de você deixar a lei do desapego fluir a seu favor. Então, pergunte-se para você, você está com um apego ao controle de quê? Você está com medo de quê? Você está com apego à aprovação de quem? Então, quais são
essas emoções mais densas, essas emoções mais difíceis, né, desafiadoras, que tá fazendo com que você não consiga prosperar, não consiga avançar, porque você tá vivendo no piloto automático, provavelmente, e você não tá percebendo, provavelmente porque tá de forma inconsciente. Lembra, a gente vai atuando na vida de forma inconsciente, normalmente, lembra, porque a gente está no piloto automático 95% do nosso tempo. E aí, agir em alinhamento, né, com desapego, dar esse passo mesmo sem garantias, e foi o que eu fiz. Então, a primeira coisa é você identificar, lembra, a segunda coisa é você ter claro qual que é esse apego. Lembra, controle, medo, apego, aprovação a alguém. Depois você entender que você precisa agir em alinhamento, né, com o desapego. Então é desapegar, né, desapegar do controle, desapegar do medo, desapegar da aprovação. O que seria desapegar da aprovação? É você entender que você vai desagradar pessoas, que você não veio aqui para agradar todo mundo e tá tudo bem. Eu sempre falo uma coisa muito importante. A gente vai desagradar, porque lembra-se, próprio Jesus, que é o nosso maior avatar, né, um dos maiores avatares, que já veio, que já esteve aqui, não agradou todo mundo, quem seria eu, quem seria nós para agradar? Então essa é a primeira verdade absoluta que você tem que colocar na sua cabeça, no seu coração. E a segunda coisa é que tudo aquilo que você vai fazer, quando você entende que você não tem garantias, mas você precisa agir quando você está indo na direção de algo que é o seu propósito, que tem a ver com o seu caminho, que você sentiu, que você percebeu, e tem ações que você precisa fazer mesmo sem garantias. Por quê? Porque o resultado que você quer, ele só vai vir a partir das ações que você toma sem garantias. Tem ações que a gente vai fazer na nossa vida, no nosso dia a dia, que a gente vai ter garantias porque a gente provavelmente já passou por aquilo, ou talvez até de uma forma diferente, mas já passou. Agora, quando a gente entende que a gente vai ter que agir mesmo com medo, mesmo sem garantias, é onde a gente começa a se aproximar da onde a gente quer chegar. Então, a lei do desapego ou a lei do distanciamento, ele vai te ajudar a prosperar desde que você entenda ela na essência, entenda quais são os apegos emocionais que você ainda está segurando de soltar. Lembra, pode ser de um local, pode ser de pessoas, pode ser de um ciclo de convivências, pode ser de um trabalho. Então, você viu quantas informações, e aí só você pode saber quais dessas informações, né, que você sente que é. Se você deseja a minha ajuda para fazer um diagnóstico para você, basta clicar no link aqui embaixo para você agendar sua consulta comigo. Eu vou ficar muito feliz e honrada de poder te ajudar na sua jornada para você fazer essa virada de chave para você, tá? Mas entenda que a lei do desapego é uma das leis de prosperidade. Se você não desapegar do seu passado, da sua versão antiga, de pessoas, lugares, de algo que você está fazendo que não tem mais a ver com quem você quer ser ou daquilo que tem a ver com você hoje, não vai. Por quê? Carol, você quer dizer então que eu tenho que abandonar tudo? Não, não é isso. Mas você precisa entender que é um processo que você vai viver. Primeira coisa, lembra? Eu sempre falo sobre isso. Você precisa ter clareza do que você quer e para onde você quer ir, independente do que for. A partir de você tomar essa nova decisão, você vai começar a se alinhar ao campo espiritual, à sua egrégora espiritual, se você deseja prosperar com mais tranquilidade, né, entrando em conexão com o seu interior, entrando em conexão com seus mentores, eu garanto a você que a jornada vai ficar um pouquinho mais fácil. Não quer dizer que vai ficar fácil, mas vai ficar um pouquinho mais fluida. Por quê? Porque você vai começar a ter intuições dos passos que você tem que fazer.
Talvez você precisa comprar um curso, talvez você precisa fazer uma consulta, talvez você precisa fazer uma mentoria, talvez você precisa ler um livro, talvez você precisa assistir mais aulas. Entende que são movimentos, que são ações? Só que não tem como a gente sair do lugar se a gente não tem ações. Por isso que a gente só vai mudar de realidade quando a gente assume aquilo que a gente quer, quando a gente assume para onde a gente está indo e quando a gente assume que a gente vai ter ações diferentes, sem o apego. Lembra, o apego ao medo, apego ao controle, apego à aprovação de alguém. Você tem que deixar ir o apego para que entre a sua nova versão, né, mais potente, mais empoderada, mais confiante, para que você atue na vida com a sua nova identidade. Isso é atuar e você vai ver que a prosperidade, ela vai começar a fluir na sua jornada. Por quê? Porque lembra, ninguém prospera se a gente está vibrando baixo. E aí, falando do controle, do medo, do apego, são todas vibrações mais densas. Então, para que você avance, você precisa entender todo esse alinhamento que precisa acontecer. E aí essas travas, elas estão muito de forma inconsciente. Então, se você sente que você está passando por essa trava, talvez fazer uma consulta vai te ajudar bastante para fazer essa virada de chave para você, tá bem? E, e você, eu quero, o que você sente que você precisa soltar agora para sua vida fluir ainda mais de uma forma mais leve, de uma forma mais tranquila. Se você puder, escreva aqui nos comentários, eu escolho desapegar de, e coloque um nome de alguma coisa que você percebe, que você entendeu que você precisa desapegar para que as coisas fluam com mais facilidade. E eu quero ler, eu quero sentir tudo aquilo que você vai escrever para mim. E uma coisa importante, tem uma frase que eu uso há anos na minha jornada e talvez ela possa te ajudar também. Se fizer sentido, você escreve aqui embaixo também, que é assim: quando a gente começa a incorporar a lei do desapego, e eu acho que eu li a primeira vez esse livro é um dos meus 10 tops livros, né? Eu li a primeira vez esse livro foi em 2016. E ele fez assim, ó, tuf, porque as 7 leis espirituais de sucesso, elas são incríveis. Eu sou apaixonada pelas 7. Mas tem uma frase que não está no livro, mas eu criei e eu fui percebendo que eu fui mantrando essa frase para mim e ela me ajudou muito, que é assim: quando você entende a potência das leis espirituais, quando você entende cada uma e usa na sua jornada, eu garanto que a sua vida vai mudar. E a lei do desapego, ela ensina exatamente esse mantra que eu vou falar para você, que é assim: corre com quem quer correr, caminha com quem quer caminhar e para com quem quer parar. Então, o que isso simboliza? Não adianta você insistir em pessoas, lugares, em situações, em tipos de trabalho que não está mais fluindo. Porque lembra, a prosperidade é fluidez. Não quer dizer fácil, mas quer dizer fluidez. Eu dou e recebo, eu dou e recebo. Corre com quem quer correr cara, vai com quem quer ir com você. Vai para o lugar que está fluindo para você. Vai para perto de pessoas que estão alavancando você, que engrandece você. Caminha com pessoas, lembra, caminhar um pouquinho, um passo mais devagar do que a corrida. Caminha com pessoas que contribuem com a sua jornada, que agradecem por quem você é, por aquilo que você faz, pela sua participação de alguma forma. E para com quem quer parar são aquelas pessoas que só reclamam da vida, que só te julgam, que só te criticam, né? Que não somam na sua jornada. Então, aqui entra o poder que você tem de começar a trabalhar o desapego na sua vida. Pensa aí na sua área, na área da saúde, na área do dinheiro, na área dos relacionamentos, na área profissional, que é o seu propósito, e na espiritualidade. O que você pode correr mais para alavancar isso para você? O que seria correr mais? Fazer mais.
colocar mais foco e energia. Lembra? Intenção e desejo. A lei da intenção e do desejo. Lembra? A atenção energiza e a intenção, chakra cardíaco, materializa. A atenção energiza e a intenção transforma. Isso, se eu não me engano, é a terceira lei, ou a quarta, agora esqueci a ordem. Então, caminha com quem caminhar. Cara, Carol, você pode fazer consulta comigo? Você pode fazer uma mentoria para mim? Eu quero te contratar. Caminha com quem quer caminhar com você, quem quer ir o seu trabalho, não quer te sugar. Então, caminha com quem troca com você. Você faz, a outra pessoa faz por você também. Mas para com pessoas que não contribuem mais com a sua jornada. E lembra que faz parte da nossa vida. A gente passa por ciclos, exatamente como o dia tem 24 horas e a gente passa pelo dia e pela noite. A fase da vida é a mesma coisa. Não quer dizer que você vai abandonar a pessoa, que você nunca mais vai falar com ninguém. Não é isso. Mas observa, dentro das áreas mais importantes, o que você precisa correr mais, focar mais, caminhar, que é dar consistência àquilo que está funcionando, e parar de fazer. Quais são as coisas que você precisa parar de fazer, parar de falar, parar de colocar seu tempo, sua energia e o seu dinheiro. Tá bem? Bem, se essa mensagem tocou seu coração, compartilha com alguém que possa se beneficiar e se libertar desse emaranhado da questão do apego, do controle, do medo, da insegurança. E se inscreva aqui no canal, caso você não for inscrito, e você que está inscrito, muito obrigada por você estar me acompanhando aqui, eu te honro por isso. Deixa o seu like, que é a forma de eu saber que esse vídeo te ajudou, e assim você também me ajuda a crescer o canal e ajudar outras pessoas. Beijo grande no seu coração e eu te vejo no nosso próximo vídeo, na nossa próxima aula. Tchau!